Olá pessoal, retornando então às nossas aulas, né, sobre qualidade na logística, não é? Vamos iniciar então essa nossa segunda aula falando aí sobre medidas de desempenho logístico. Obstáculos ao pedido perfeito, né? O pedido perfeito é aquele ciclo cumprido, quando eu tenho o estoque, eu faço gestão perfeita dos meus estoques, eu sei qual é a média dos meus pedidos, os prazos, eu tenho serviços logísticos adequados, não é? Eu conheço o meu mercado, o meu fornecedor, eu conheço o desempenho do meu produto, o ciclo de vida do meu produto, enfim, é o estado da arte, não é? Erros na entrada dos pedidos, então se eu não tenho aí IDIs, não é? Se eu não tenho entradas facilitadas, onde eu tenho que fazer digitações, isso acaba causando erros, né? Erros de quantidade, erros de código, né? De pedidos errados, de itens errados, enfim. Tenho que medir isso também. Faltas de informações, né? Códigos, descrições do próprio pedido, porque às vezes você tem um vendedor na rua, não é? Vendendo. E quando ele preenche lá o pedido, ele pode preencher de forma incorreta e chegar na administração de vendas faltando informações. A administração de vendas tem que entrar em contato com o vendedor, não é? Tudo isso é retrabalho, tudo isso tem que medir, né? Por representante, por vendedor, a quantidade de erros, a quantidade de faltas de informações, até para treinar, não é? As pessoas que mais precisam de treinamentos, né? Para você direcionar o treinamento de uma forma eficiente. A falta do produto solicitado, não é? Principalmente nos picos de vendas aí, quando pode ocorrer falta do produto, não é? Então assim, temos que ter medir, né? Conforme falamos antes, até também sobre a disponibilidade do produto no estoque. Ele tem que ser calculado, tem que ser medido para que atenda todos os picos de venda. Mas pode acontecer de algum pico mais elevado ainda, né, e aí não atendermos o pedido. Então precisamos medir tudo isso, tá? Precisamos registrar esses números. Problemas de crédito, né? Aquilo que eu disse, de repente o cliente ele tem lá alguns pedidos em aberto que ele não pagou e ele encaminhou novos pedidos e por algum motivo o meu financeiro ele estabelece lá um número, né? um número por cliente de dívida que aquele cliente pode ter. Se por acaso aquele cliente extrapolou aquele crédito que ele tem comigo, esse pedido vai brecar. E nós precisamos medir isso, o quanto acontece isso, qual a quantidade de clientes, né, para que a gente possa melhorar esses processos, ou de cobrança, né, do cliente, para que ocorra uma cobrança mais adiantada, para que não chegue nesse ponto, ou de reavaliação do crédito, se aquele cliente precisa de mais crédito ou não, ou até mesmo de aceitar, né, de deixar o vendedor fazer a venda, enquanto o crédito não for regularizado, ok? Impossibilidade de atender na data solicitada, não é? Alguns pedidos, eles são feitos lá, por exemplo, um cliente não habitual, não usual, ele entra com um pedido lá querendo algo para uma data que não é possível atender. Então, essa quantidade, essa venda, quando ela é feita, ela já teria que ter sido filtrada pelo vendedor ou pela administração de vendas. Se não foi, nós temos que medir o quanto isso acontece, né? O quanto pode nos trazer de problema. Erros de separação, mapas de separação incorretos, não é? Aquela coisa de localização dentro do estoque, rua tal, prateleira tal, nível tal, enfim, às vezes isso está errado e o material é colocado no lugar errado ou registrado de forma errada. Isso faz com que tenhamos problemas na hora de separar o material, atrasos nas entregas, enfim. Carregamento atrasado ou errado, não é? Todas as avarias também que podem acontecer nos carregamentos. Chegada atrasada ou adiantada, né? Aquelas onde temos janelas de entrega.
principalmente aí em supermercados e montadoras, não é? Montadoras não só de carro, né? De eletrodoméstico e outras coisas mais. Essas empresas costumam ter janelas, principalmente as montadoras de automóvel, de veículos, não é? São processos bastante complexos, bastante grandes, não é? Itens, um carro possui muitos itens, então ele precisa organizar a linha de montagem dele para fazer com que os estoques sejam entregues dentro de janela de horário, não é? Para não atrapalhar a produção, não atrapalhar a linha de produção e não haver nem sobra e nem falta de material, porque o espaço físico dele, por vezes, é bastante limitado também, ok? A documentação incompleta ou erros de faturamento, ó, mais uma vez, se você não tem um EDI, né, se você não emite aquela nota, mesmo a nota eletrônica, você não manda os dados corretos lá para o cliente, não é? Você pode ter feito um faturamento errado, com um código errado, ou quantidades erradas, enfim, ou qualquer outra informação na nota fiscal, de endereço, que não esteja correta. Tudo isso tem que ser medido também. Tudo isso é desempenho dentro da área de logística. São serviços, né? São processos que se interligam, que um dá continuidade ao outro, não é? E como vimos antes, logística são vários processos e cada processo é um elo da cadeia logística, ok? Indicadores do processo logístico. Quais são as características importantes desses indicadores, não é? É importante que tenhamos poucos indicadores, mas que eles sejam significativos, ou seja, por processo ali, eu tenho que ter poucos indicadores, indicadores bastante objetivos, para que eu não perca muito tempo, né, fazendo controles desnecessários. Aquela nossa ideia de economicidade, não é? O que é isso? É controlar aquilo que vale a pena ser controlado. Coisas insignificantes, elas não precisam ter um controle rígido, uma coisa, né, pesada, um software gerencial, para uma coisa que não agrega valor nem ao produto, nem ao processo, nem às pessoas, ok? Fáceis de medir pela organização, não é? Mais uma vez, os indicadores, eles têm que conter fórmulas fáceis, ok? Para um bom entendimento e que todos saibam calcular e principalmente todos concordem com aquela fórmula. Então, porque senão você vai gerar aquela coisa, mas esse índice aí, ele não é muito confiável, não, mas esse índice aí, na verdade, ele não mede justamente o que precisamos. Tomar muito cuidado com isso, ok? Principais aplicações, não é? Quais são as principais aplicações de indicadores? Avaliar a melhoria dos processos logísticos. É isso que nós buscamos. Nós vamos medir todo o nosso processo logístico, identificar, compilar números, não é? Tirar metas, verificar tendências, para que a gente possa melhorar os nossos processos logísticos, melhorar o nosso planejamento, a nossa execução, não é? Avaliar a eficácia das estratégias logísticas, ou seja, toda aquela estratégia que eu vi em administração de transportes, administração de materiais e todas as outras matérias que vimos antes, se as estratégias adotadas para o mercado, para o cliente, para o produto, elas estão corretas, né? O tipo de transporte, o tipo de embalagem, enfim. Todos esses indicadores, eles vão nos auxiliar com esse tipo de avaliação, ok? Quais são os tipos de indicadores? Você tem os indicadores de nível de serviço ao cliente, não é? Aquele que o cliente percebe, aquele que o cliente trata como um valor agregado ao produto indiretamente, não é? Que é o serviço ali de atendimento a ele. E os indicadores de processos logísticos, tempos, custos e qualidade. Todos esses indicadores que nós vimos antes aí de processos logísticos. Analisar o meu processo interno, o meu estoque, o ciclo de pedido, o tempo de expedição, o tempo de carga e descarga, o tempo de entrega, né, de viagem do veículo, enfim.
todos os indicadores que vimos antes, eles são indicadores dos processos logísticos, ok? E unindo as duas coisas, nós vamos conseguir melhores resultados. Muito bem, quais são os fatores que afetam a satisfação do cliente, né? Com a espera, quando o cliente está esperando a entrega do produto, né? Fatores relacionados com a empresa, por exemplo, esperas justas com esperas injustas. Aquela espera justa é aquele pedido que o cliente entende que você tem um prazo para produzir, né? E a injusta? A injusta é quando ele colocou um pedido planejado, já faz mais de um mês, às vezes até 2 meses, e você atrasou a entrega. Então, essa espera, ela se torna injusta, o cliente não vai concordar com ela de forma alguma. Esperas confortáveis e inconfortáveis, a mesma coisa. Se eu planejei aquele item e por acaso aquele item parou minha linha de produção ou algo que o valha, não é? Isso vai me trazer muito problema. Já naquele ponto que eu tenho como contornar junto ao, né, o seu cliente tem como contornar junto ao cliente dele, né, ao consumidor final, isso às vezes é um pouco mais confortável, porque o próprio consumidor entende que aquele tipo de produto de mercado, ele não é a pronta entrega. Então temos aí algumas situações, ok? Esperas explicadas e as inexplicáveis, não é? Aquelas que você pode, que o cliente está lá esperando, atrasou, mas você consegue explicar, não é? Em função de política governamental, em função de trânsito, sei lá. As inexplicáveis é aquilo que você realmente falta de competência, não é? Aquilo que é entendido pelo cliente como falta de competência. Precisamos ser eficientes. Esperas iniciais e subsequentes, ou seja, quando o cliente já esperou uma vez, o produto chega e ainda chega errado, ou chega faltando. Então o cara vai ter que esperar mais uma vez, mais algum tempo. São as subsequentes. Isso vai deixando o cliente mais impaciente e mais frustrado, não é verdade? Fatores relacionados com o cliente. Esperas individuais e esperas de grupos. Quando você deixar um grupo esperando, os problemas aumentam, não é? Porque as pessoas, elas ficam se comunicando, umas reclamam com as outras, isso causa grandes problemas, não é? Mas às vezes esses problemas são causados por eles próprios, mas você tem que contornar, você tem que tratar essa situação dos dois lados, não é? Tanto individualmente quanto para os grupos, ok? Espera por serviços mais valiosos e menos valiosos. Às vezes o cliente, ele quer ser atendido de um determinado, né, por um determinado valor. Se você, por exemplo, é uma empresa de aviação, não é? O cliente, ele quer viajar, mas ele quer viajar somente de primeira classe. E se não tiver disponível, ele vai preferir aguardar um outro voo, né? Mas de qualquer forma, isso gera frustração, porque ele esperava ter a primeira classe disponível. Mas nesse caso, como não há, ele mesmo vai preferir esperar, ir no próximo, ok? Sistemas de valor ao cliente, né? Tudo que é serviço de pós-venda, de assistência técnica, de durabilidade do produto, de recondicionamento, enfim, tudo que você pode fazer que o cliente entenda como serviço, né? Ele entenda como valorização do seu produto, valorização da sua marca, não é isso? Atitude atual do cliente. Tem que acompanhar, saber como é a atitude, se o cliente tem disposição para esperar ou não tem disposição. É aquela leitura, né, que a gente faz das pessoas, enquanto as pessoas estão aguardando ali, pessoas mais impacientes, pessoas mais exigentes, não é? Tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a culpa não é sua, né? O próprio cliente, ele chegou fora de horário, ou algo que o valha, e por algum motivo você não estava preparado para atendê-lo, porque está fora das suas possibilidades. Mas mesmo assim, tem que saber entender, ler a atitude das pessoas, para que até não te gere problema com outros clientes, né, que possam estar
usufruindo de algo na sua, né, no seu restaurante, enfim. Tem que saber lidar com esse tipo de coisa, ok? Tudo isso faz parte da qualidade, né, gente? Qualidade de atendimento, qualidade de relacionamento, qualidade do produto. Tudo isso é um conjunto, não é? Um produto, ele vem, todos os serviços que você dispõe ao cliente, ele agrega valor ou não àquela negociação, não é? Aquele relacionamento, aquele produto, ok? Diferentes tipos de relatórios. Conforme indicadores e exemplos, né, que apresentaremos, na verdade, ainda. Já falamos um pouco, iremos apresentar alguns exemplos. A variedade de relatórios é ampla. Cada empresa poderá desenhar relatórios de acordo com as suas necessidades, né? Relatórios aqui, indicadores, né? Indicadores que depois, compilados, transformam-se numa espécie de relatório, ou num gráfico, ou num resumo, não é? Como vimos aí, gestão de todos os ativos, não é? Gastos, custos, não é? Serviços ao cliente, todo tipo de serviço que eu ofereço, produtividade, qualidade, né? Aquela qualidade intrínseca de avaria, de amassados, enfim. Estratégia, tecnologia, estratégia de distribuição, canais de distribuição, né? Valorização da marca, tecnologia, toda a troca de informações, acompanhamento de status, né? da carga do cliente, enfim, dos níveis de estoque, o próprio transporte, né? Os modais corretos, aí, todos os índices de tempo, de quantidade, a armazenagem, né? Tudo que você tem de avaria, obsoleto, ocupação do armazém, e índices gerais, que podem, né, outras coisas aí que você pode querer medir dentro de uma empresa, ok? Alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o valor do frete por estado, por mês, né? Você pode bolar lá um gráfico para acompanhar os valores de frete, porque quando você tiver picos, não é? Em lugares que você não está acostumado, você vai perceber que ou tem algum erro, né, nos dados, ou alguma negociação foi mal feita, né, de valor de frete, e aquilo está subindo muito. Então você tem como estancar, né, como? Renegociando o contrato ou contratando outras empresas, ok? Isso que é importante acompanhar, não é? E além disso, você vai calcular o percentual de frete sobre o faturamento, por região, não é? Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas, Paraná, ou seja, qual que é o percentual médio de frete por região? Para quê? Para que você estabeleça metas aqui aos negociadores, não é? Você estabeleça metas junto também aos seus fornecedores de serviço. Olha, né, nós temos que chegar num número próximo a tanto, porque esse percentual de frete, ele vai fazer parte diretamente da precificação, né, do preço do produto. Ou seja, se você tiver aqui picos muito diferentes, né, você acaba tendo prejuízo em determinadas vendas em função do valor do frete. Aqui você só simplesmente separa, né, para entender quais são as áreas, por exemplo, aqui é um percentual de média de frete por estado, né, numa fórmula de pizza, num gráfico de pizza, somente para identificar a participação, né, quais são os estados que mais, onde você mais gasta frete. Mas mesmo assim, se você considerar que, por exemplo, 27% do meu frete é para o estado de São Paulo, mas o percentual para o estado de São Paulo, ele tem uma média aí de 1,6, 1,5, ele não passa disso, não é? Por quê? Porque eu estava nesse exemplo aqui, né, esse gráfico de uma empresa que eu trabalhei, eu estava em São Paulo, então o percentual de frete, apesar da carga ser, a maioria dela ser para São Paulo, o percentual de frete era baixo, por isso que aqui São Paulo não ficou tão exageradamente grande. E aqui algumas transportadoras que à época trabalhavam lá, para eu entender quais são as transportadoras que eu mais gastava frete, que eu mais tinha, né, de valor, que eu mais pagava, para eu medir o tamanho dessa empresa, a importância dela,
qual é o tipo de relacionamento que eu terei com essas empresas, ok? Tudo isso, gente, são exemplos, ok? Esses exemplos apenas de indicadores que foram utilizados em algum momento e podem ou não ser interessantes, não é? Neste aqui estamos apenas mostrando aí a quantidade de carregamentos para cada tipo de estado, né? E também a baixa quantidade de devoluções, de retorno de cada estado, né? Nesse caso aqui, a devolução dos outros estados eu não fazia, eu fazia somente de São Paulo, então eu media somente aquilo que eu era responsável, ok? O restante eu ia para distribuidores ou outras praças, enfim. Aqui nesse caso estava medindo, né, viagens, quantidade de viagens, entregas e retornos por estados, enfim. São vários exemplos, né? Nesse aqui, cargas programadas versus cargas realizadas, né? Tudo que eu tinha programado para aquele dia e quantas eu realmente consegui fazer. Então tinha dias que eu fazia até mais, porque eram aqueles pedidos urgentes, né? Que entravam e nós tínhamos uma boa gestão de estoque e conseguíamos atender. E tinha dias que eu fazia menos, porque às vezes o próprio cliente cancelava ou a logística falhava e eu precisava medir, né, as avarias. Eu tinha lá nesse exemplo aqui avarias que eram cometidas pelos auxiliares, avarias que eram cometidas pelos operadores de empilhadeira, avarias dentro do depósito, ou seja, para que eu pudesse fazer o quê? Dar treinamentos, para que eu pudesse melhorar, não é? A execução do serviço. Nesse caso aqui eu media a produtividade da expedição. Aí eu tinha um número de equipes e a quantidade de carregamento que eu realizava por equipe, né? Qual é a média qual foi a quantidade realizada por cada equipe, ok? E por dia, né? Todos os dias do mês, quantas equipes eu tinha e quantos carregamentos em média, né? Ou no total nós fazíamos, né? E abaixo nós temos o número de equipes de expedição multiplicado pela quantidade de carregamento por equipe também, né? Aqui é o mês de setembro e outubro é o mesmo índice. Para eu medir qual era a minha capacidade, né? Eu tinha calculado, obviamente, uma capacidade instalada e depois eu media no dia a dia qual era qual o índice que eu tinha alcançado, né, de eficiência. Nesse caso aqui eram os operadores de empilhadeira, media a quantidade de carregamentos que cada um deles conseguiria abastecer aqui. Ok? Muito bom. E aqui nesse número era recebimento, a quantidade de itens que eu conseguia receber com a quantidade de equipes que eu tinha, não é? Para medir lá a quantidade que eu poderia fazer por operador, ou seja, cada operador de recebimento, nesse caso, eles movimentavam o material e eu saber a quantidade que eu tinha. Eu estabelecia metas e dia a dia ia medindo se eu tinha chegado nessas metas. A mesma coisa que os operadores de empilhadeira no recebimento, não é? Mesmo índice para cada um deles. O número de equipes de descarga, né? Aquilo que eu fazia cross-docking ou que eu fazia descargas de devolução, enfim, né? Ou de transferência de carga para o meu CD, para o meu armazém. Eu também media a quantidade de equipes, a quantidade de descargas que eu fazia por dia e media a eficiência das equipes, tá? Aqui a mesma coisa, os operadores de empilhadeira envolvidos nas descargas, né, nas transferências entre armazéns, entre fábricas. Outros itens aqui, ó, cargas e descargas realizadas mês a mês, né, produtividade do operador de empilhadeira, o resumo, não é? Esse aqui é um relatório gerencial que ia direto para um gerente verificar os números de produtividade, não é? Produtividade das equipes da expedição, mês a mês, um resumo trimestral. Ainda nesse resumo trimestral a gente media as avarias, né? O que foi avaria de uma empresa ou de outra empresa. São números aqui que não
não se aplicam mais, mas à época se aplicavam, não é? De uma operação logística que eu participava. O tempo de carga e descarga, né? Medir os tempos, né? Lembra que um dos maiores problemas de transporte é o tempo de espera, né? Tanto para carregar quanto para descarregar. Então a gente media para cada tipo de carregamento, né? Um carregamento com apenas 6 SKUs, né? Ou 6 produtos, ou de 7 a 30, ou acima de 30, quais eram os tempos que eu demorava, né? Os tempos de descarga também, para eu ter metas estabelecidas para as equipes, calcular a quantidade de equipes necessárias, ok? E de empilhadeiras também. Aqui o mesmo resumo na área de recebimento, o tempo médio de carregamento de veículos, né? Aquele resumo para eu entender o que eu preciso melhorar, né? Quais são as metas e o que eu atingi, ok? Como por exemplo aqui, ó, num carregamento P9, né, eu tinha como meta 3 horas, porque eram veículos, né, grandes com mais de 30 tipos de produtos diferentes. Então, durante esse período aqui, eu consegui fazer numa média inferior a 3 horas, não é? Bom resultado. Ou a meta poderia estar superdimensionada, ou seja, eu não coloquei uma meta muito difícil de ser atendida. Isso também pode gerar frustração, não é? As pessoas atingirem a meta também com muita facilidade também é um problema, não é? Então uma meta ela deve ser difícil o suficiente para, né, exigir bastante esforço, mas não impossível. E aqui nós tínhamos índices de serviço, né? Serviços online, serviços planejados, enfim, não é? Que tipo de área que foi atendido, são só exemplos, ok? Índices de devolução, índices de sobra e falta de produto, avaria, não é? Custo de scrap, acuracidade do inventário. Então, tudo isso você tem que ter meta, indicadores, acompanhar mês a mês, ver o desempenho. Isso vai te ajudar a corrigir, não é? A voltar aos padrões exigidos pelos clientes, ok? Muito bom. Então, aqui nessas aulas de qualidade, nós finalizamos aqui essa conversa mostrando aí alguns exemplos para que sejam seguidos dentro das suas atividades, né? Aquelas que são mais voltadas ou mais necessárias dentro do processo de cada um. Isso varia de acordo, né, com o produto, de acordo com o mercado, enfim. Ok? Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até as próximas aulas.